Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Então, neste novo episódio do Almoxarifado de Crimes, hoje estamos com uma colega maravilhosa, Giana Cunha, jornalista, e a gente fez uma cobertura surreal de um assalto que teve em Pedras Altas. Gente, para contextualizar um pouquinho, Pedras Altas é um município muito pequeno aqui da nossa região, né, da região de Bagé, da região da Campanha, fica mais próximo de Pinheiro ali, de Pinheiro Machado. Tem inclusive um castelo. Tem um castelo bem famoso, e ali a gente viu um assalto, assim, ó, na época eu acho que foi um dos maiores, assim, da nossa região, depois teve um em Lavras, mas foi depois desse assalto de Pedras Altas. Eu tava recém começando na área policial do jornal, e pra mim foi bem marcante, porque eu fui em loco, né, e aí eu encontrei a Giana lá, porque a Giana tava na RBS na época, e esse assalto, eles assaltaram 2 agências de Pedras Altas que ficavam numa praça, assim, e era a agência do Sicredi e a outra do Banrisul. E tinha tiro na parede, eles fizeram 6 reféns e levaram a viatura da brigada com os policiais dentro. Exatamente. E pegaram as armas dos policiais, os policiais militares foram reféns ali, depois largaram os policiais numa estrada de chão, assim. Lá tem muita estrada de chão porque tem muitos assentamentos, né? A maior parte da população, né, Rochelle, a avenida aqui, a gente já começa a se empolgar com o assunto e as memórias vão piscando, né, na mente da gente. Uma cidade muito pequena, a maior parte da população vive na zona rural, tem Sim. assentamentos, tem propriedades, mas assim, a cidade em si, na época, tem uma rua principal e algumas ruazinhas, então foi um acontecimento histórico, assim, né, gigantesco. Sim, eles fizeram, esses assaltantes, eu acho que eles eram 3 ou 4, a mando de um outro que não participou, que depois foi encontrado, que até era um candidato, acho, a vereadora. Era vereador, né, de Pedras Altas, e ele foi condenado, depois teve júri e tudo, até inclusive o júri aconteceu em Pinheiro Machado, porque é da comarca de Pinheiro. Mas a história, assim, ó, que mais me chocou, quando a gente chegou lá, já tinha uma operação policial pra encontrar, né, porque tinha sido feito reféns ali na frente. Um carro explodiu em praça pública. Sim. Parece até mentira, mas é verdade. É verdade. O carro ficou todo queimado, né, Giana? Eu lembro que a gente chegou lá, o carro tava todo queimado, a agência do Banrisul tinha os furos a população ainda meio escondida, assim, tentando entender o que tinha acontecido. Eu lembro, assim, que eu cheguei de manhã, chegava na TV por volta de 6h30, e acho que até nesse dia cheguei mais cedo porque tinha Bom Dia Rio Grande. Na época do Bom Dia Rio Grande a gente entrava por volta de 4h30, 5 da manhã para entrar a partir das 6. E a gente fez uma entrada ao vivo para falar sobre tempo, eu não me lembro, acho que era abril, mais ou menos a época que isso aconteceu. E ligaram pra nos avisar, teve um assalto em Pedras Altas, gente. Para, né? Não, em Pedras Altas. A gente confirmou com a brigada militar daqui e com a polícia civil, porque de lá não tinha, eram 2 policiais e os 2 tinham sido sequestrados, né? Sim, na época. E ainda entrei no Bom Dia Rio Grande pra falar sobre isso, que a gente tava indo pra apurar a situação, e fomos, eu e o Chicão, o Francisco Silva, que era o meu grande acompanhante, né, das aventuras. E a gente saiu pra lá e foi assim, era cena de cinema. A gente chegou por volta, digamos, se a gente saiu 6h30, 7 horas, a gente chegou 8 horas da manhã, cedinho. E aquele carro queimado, ainda fumegando, assim, no meio da praça. Fumaça. As agências bancárias com marca de tiro, vidro estilhaçado, a população apavorada e um que outro, assim, pelos cantos. O clima
foi realmente de terror. E a movimentação policial, né? Sim, era a polícia aqui de Bagé se mobilizou, de Pinheiro, de todos os lugares, e andavam pelas estradas dos assentamentos, que é vários estradões enormes, né? Eu lembro que a gente chegou e aí começou a colher os depoimentos ali com testemunhas e tal, e fazendo imagem, porque só aquela cena já era gigante. Já era. E aí o pessoal da polícia falou assim, não, mas a polícia tá atrás, porque aí eu me lembro que tinha muitos carros da Brigada Militar, da Polícia Civil, inclusive helicópteros. Isso. E aí aí vai do tino, né? E da vontade de cada um. A gente poderia ter fechado a reportagem ali só com aquela cena. E a gente olhou assim, vamos atrás. Sim. A diferença, nesse caso, é que a gente tava com um carro identificado, né? E tem bastante identificação, o carro da TV. Mas, a gente se encontrou lá durante isso. Eu acho que a gente se encontrou, tinha um posto de gasolina, eu me lembro que a gente se encontrou ali e conversou, né? E depois a gente foi atrás da polícia. Eu me lembro que eu passei, assim, tava o delegado Benítez, até que tá aposentado hoje, ele passou por nós e disse assim, cuidado, porque tem helicóptero sobrevoando. A gente até chegou num lugar, porque demorou muito. Eu me lembro que eu fui embora de lá, de Pedras Altas, eu voltei pra Bagé, já era de tardezinha, assim, a gente ficou todo dia lá, porque a gente foi caçar os assaltantes. E tinha toda essa questão do risco. A gente também, né, no auge ali, que a gente entra na adrenalina da produção. É óbvio que a gente não vai capturar bandidos, mas a gente tá naquele clima, assim... De tu querer ver, de né? Perseguição. De perseguição. Eu tinha um certo prazo pra voltar. A gente acabou pra pelo menos entrar no Jornal da Noite. Então a gente passou grande parte da manhã e começo da tarde. Acho que nós voltamos, eu e o Chicão, pra produzir esse material. E era uma época que a gente não tinha câmera social, não no tinha celular. Câmera, então a isso gente mesmo. fazia entrada ao vivo por telefone, como é em rádio. Isso. E aí, o pessoal mais antigo deve lembrar que tinha um mapa e botava fotinho do repórter. Isso, falando. E eu lembro que a primeira entrada, que foi no Jornal do Almoço, né, depois de estando lá, foi com o mapinha, com a foto e no pelo jornal, telefone. Sim, porque a gente não tinha. Isso foi em 2013, só pra olha, situar. Parece que foi ontem. Né? Mas faz mais de 10 anos, 11 anos, imagina. É muito tempo. E eu me lembro assim, eu tava começando e eu digo, meu Deus, um assalto. E eu fiquei com muito medo, porque os helicópteros passavam por cima da gente. Eu acho que tinha uns 2 ou 3 da Brigada e da Polícia Civil. Então, eles passavam ali. E o nosso carro, eu me lembro, não dava pra enxergar, porque era só do lado, assim. Então, eles não viam de cima, eles não conseguiam enxergar a identificação do jornal. E eu me lembro que eu abanava, assim, botava a mão pra fora, porque eu tinha medo que eles atirassem na gente, pensando que eram eles, né? Porque eu acho que eles trocaram de carro no meio do caminho. Eles não foram encontrados naquele momento. Eu lembro que a gente saiu de lá e estavam nas buscas. E é muito a geografia ali, né? Das estradas. São muitas estradas sinuosas e muita ligação entre vários municípios. Mas eu lembro que essa época era uma época que acontecia seguidamente assaltos a agências bancárias no interior. Isso mesmo. Principalmente em cidades pequenas. Depois a gente fez a cobertura em Lavras do Sul, que também terminou com o assassinato dos... Sim, aqui lá tem muito policial aposentado. Mas enfim, a gente aqui em Pedras Altas... foi um susto, as pessoas não esperavam que Pedras Altas era um município pequeno. E eles conseguiram levar uma grande quantia em dinheiro. E no final da história, era uma quadrilha especializada nisso. E tinha envolvimento de gente de Pedras Altas, mais para a questão de dar o suporte, né? O abrigo, a estrutura. Para dizer até como fugir, como sair dali. Que inclusive em Lavras também foi assim, eles estavam até com aquelas roupas de neoprene em Lavras, eu me lembro, porque eles queriam fugir até por água, assim, se possível eles iam sair de qualquer jeito. E em Pedras Altas eles não foram encontrados, os assaltantes, e só depois eles descobriram quem foi, e que teriam um mandante que era esse vereador, né, não vem ao caso aqui, ele foi julgado já, acredito, né, depois até nem sei se ele está preso até hoje. Eu fiz a matéria, depois a gente sempre dá aquela sequência, né? Jornalista policial, a gente tem que estar sempre vendo como é que andou o processo, como é que foi, tudo aquilo. Mas o momento que acontece é o melhor, assim, eu sempre digo, né? Que é aquela emoção. Tá naquele frescor, né? Ou no calor da emoção ali, logo que aconteceu. Eu acho que é muito importante pra gente construir o relato, né? Da história. A gente não se envolve emocionalmente, mas a gente
recebe um pouco daquela emoção que os moradores estão tendo, né? Porque a gente tava ali, né, vendo toda aquela cena. Eu me lembro que era uma pracinha, assim, aqueles 2 prédios do Sicredi do Banrisul, que nem tem mais, hoje não tem mais o prédio do Banrisul ali, eu acho que eles fecharam. A agência do Sicredi também, acho que eles fizeram umas agências dentro de lotéricas, eu acho, agora nem tem mais. Eu sei porque agora há pouco até me mandaram uma foto dela, meu marido estava lá fazendo um evento e não tem mais. Eu digo, mas como não tem? Eu lembro direitinho, claramente, porque a gente foi no local. Essa coisa do jornalista tá no local, né, da história, apesar de ter esse medo, de ter esse receio, né? Que um assalto, né? Pode ter tiro. E a gente não tem um treinamento, não né? Tem, a gente não nem tem treinamento colete. Policial, né? A gente não tem nem colete, nem capacete, talvez numa guerra, né? Ah, sim, talvez. Mas a gente vai na adrenalina mesmo, porque gosta dessa coisa. E é uma das melhores, assim, ó. Eu sempre digo, eu gosto bastante. Eu sei que tu gosta também. Eu gosto muito dessas operações policiais ou de tu ir em loco, ver esse tipo de coisa. E esse assalto me marcou bastante, porque eu tava começando. E foi bem assim, ó, teve 6 reféns, eles botaram as pessoas na frente daqueles carros, depois explodiram o carro, fizeram um coquetel molotov. Eu lembro muito dessa cena de chegar e tá aquele carro fumegante, assim, não tava em chamas ainda, mas ele tava assim, ele tava meio cinza, era meio cinza, e era um carro branco, e eles atearam aquele fogo e ficou meio cinza, assim, e o ambiente era cinza, muito estranho, né? E a questão dos helicópteros, assim, né, a estrutura toda, foi a cena que mais me marcou, assim, quando fala assalto de Pedras Altas, eu lembro, chegando no centro da cidade, tá aquele carro fumegando, todo chamuscado, e a população acuada e o vidro da gente. Tu chegou a conversar com alguém da comunidade lá, Diana? Eu conversei com pessoas que viram, que estavam ali que viram a movimentação. Que viram a movimentação, e era isso, a vida normal e tranquila e pacata em Pedras Altas. Tava tomando mate, quando eu vi, chegaram aquelas pessoas, e eu lembro muito que os relatos mais fortes em relação ao sequestro dos reféns, né? Porque algumas pessoas que estavam ali pela volta acabaram sendo levadas numa caminhonete, inclusive os policiais. E o policiamento na época era com policiais mais já quase... Claro, em aposentadoria. E era muito tranquilo, né? Sim, uma cidade que não tinha acontecido nada, E aí foi tudo levado. E se eu não me engano, eles pegaram também uma caminhonete da Brigada Militar. Que tem a estrutura rural, por conta justamente de ter uma área, né, abrangente muito maior, uma área rural muito maior do que a área central. Da cidade. Então, mas foi uma história incrível, e a gente aí faz uma relembrança da nossa trajetória, assim, profissional, da minha especificamente, e aí eu comecei a buscar essas imagens, e aí vi a lista, assim, ele não era setorista, né, específica da polícia, sim, é diferente, mas por ter né? preferência... Acabava que eu fazia muita área policial, e então uma trajetória de coberturas de crimes também, que são bem interessantes. Não, e crime leva a gente a querer saber sempre mais detalhes, né? Quando eu tive a ideia do podcast, foi bem isso, assim, ó, contar essas histórias para as pessoas saberem realmente, assim, ó, aqui é tudo tranquilo, mas olha o que acontece, né? Mas essa região, ela é uma região... muito específica, assim, porque tem coisas muito importantes que aconteceram aqui. A gente já, mas só em Bagé que acontece, mas o próprio Lalau, o juiz. Isso, o juiz foi preso aqui. O balão que caiu aqui, não do Steve Fossett. Fora da coisa de crime, mas a gente tem uma peculiaridade. É verdade. Por ser região de fronteira, também acho que facilita muito, mas a gente vê aí que é uma região que pode ser tranquila, mas quando acontece em acontecimentos bem importantes. E Pedras Altas teve agora há pouco, em 2019, eu sei que eu lembro novamente, depois, e até eu fiz essa matéria, porque teve uma ameaça de assalto novamente, do mesmo modus operandi, em 2019, isso já passado 6 anos. E até eles desconfiaram de novo que teria sido mandado pelas mesmas pessoas, mas não foi, não aconteceu
daquela forma. Mas os moradores se relembraram daquilo. Imagina. E assustadíssimos, eles dizendo assim, ó, muitos deles, eles estavam tinham ido para a cidade, não moravam ali, e voltaram para a zona rural e não querem mais voltar para a cidade por causa desses acontecimentos. Pedras Altas é uma cidade muito violenta. Muito violenta, né? Não, uma brincadeira à parte, foi assustador, a gente conseguiu sentir esse clima. E essa questão dos assaltos no interior, agora, ainda bem, deu até uma acalmada, mas tinha uma época, e não era assim, é no interior, cidades pequenas e tal, mas eram muito violentos, justamente, o que assustava mais a população, né? A população pequena, vi pouca gente no centro da cidade, chegar com caras armados e... fortemente armados, e né? carro explodindo e tiro, de assustar realmente. Claro, porque a gente sempre vê isso na TV, ou vê em alguma coisa novela, né? É um jornalismo. Tu não imagina que vai acontecer, né, na tua cidade, uma cidade pacata. E isso de Pedras Altas foi bem isso, sabe? Tipo, até um policial, eu dei uma entrevista falando do podcast, e um policial ligou falando, né? Ele falando assim, eu fui nesse assalto, eu fui convocado, e ele me contando que foi realmente, que aquilo ali foi surreal, que eles não imaginavam que ia acontecer aqui na nossa região. Que aquele assalto de Pedras Altas marcou bastante a polícia também, né? Pela atuação que teve que ser muito rápido, né? E acho que foi dos primeiros, assim, dessa onda. Depois eu lembro de fazer o de Lavras, mas o de teve Pedras Altas... Teve um do Pedrito também. E aqui uma vez teve joalheria, e era mais ou menos o mesmo esquema. Mesmo esquema. Eles chegavam, assaltavam, e já tudo encapuzado, né? E organizados, assim, com infras de veículos em estradas rurais. Como fugir. E a gente ainda mexia, né? Não, mas quando acontece aqui, a brigada e a polícia sempre pegam e sempre acabava pegando o rabicho aí dessa organização. Mas a gente vê que houve a tentativa de se instituir esses tipos de crimes. Assalto a banco, e a maioria deles, inclusive esse de Pedras Altas, foi por causa do tráfico de drogas, para arrecadar dinheiro, para seguir o tráfico, porque às vezes eles ficam descapitalizados, que a polícia acaba, o que acontece? Apreende muita droga, e aí eles ficam sem dinheiro, eles têm que cometer um assalto para se recapitalizar, para comprar mais droga de outras regiões, para trazer novamente. É um negócio. Foi isso. É um negócio e é uma organização, né? É impressionante. E esses assaltos, assim, depois eu vou ter a oportunidade de falar desses outros que aconteceram aqui na nossa região, mas esse de Pedras Altas foi bem marcante, que eles não pegaram naquele primeiro momento. Foi assustador, eles foram chegaram... pegar em acho que bem depois. Santa Cruz, em outras cidades. não foi Santa Cruz Sul, foi ali perto. Eles tinham fugido, e eles a estrutura de Pedras Altas até foi descoberta antes, por conta da participação de políticos, enfim, de moradores ali da região, que deram a estrutura de fuga para esse pessoal. Até numa casa, eles tinham chegado nessa casa, trocaram de roupa, porque eles estavam com uma roupa toda de encapuzado, né, e eles trocaram aquela roupa, foi deixaram... bem cinematográfico. Sim, eles pegaram até a roupa dos policiais militares, eu lembro disso, que eles pegaram armas dos policiais, levaram com eles, deixaram os policiais só com eu acho que era a calça e a camiseta, então eles estavam vestidos de policiais, de brigada, sabe? Eles conseguiram fugir de uma maneira bem teatral até. Foi cinematográfico, toda a atuação, desde a chegada, a gente não estava lá, mas depois conversando com os moradores a gente viu. E a cena, eu não vou esquecer nunca, de chegar na praça ali, tá aquele carro queimado, tudo quebrado, as pessoas escondidas, né, e com medo de falar. Alguns dos depoimentos até nem foram com o rosto aparecendo, porque as pessoas realmente ficaram com medo do possível envolvimento de gente que morasse ali no interior. Certeza. Né, claro, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas a área é imensa, a área rural, e tem essa circulação, né, de pessoas. Giana, é um prazer conversar contigo. Vamos ter outras oportunidades, com certeza. Certamente. Tem uma lista aí de reportagens pra gente trocar umas ideias. Foi um prazer, eu que te agradeço. Ótimo. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir.